Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com a nossa videoaula da disciplina de Teoria e Pesquisa em Comunicação. Estamos agora já avançando bem, estamos na aula número 4 e lembrando sempre a você para desconectar um pouquinho agora de outras formas de mídia que você tiver, televisão, ou se você estiver acessando rede social, para dar uma paradinha nesse momento para você poder usufruir melhor da aula, prestar atenção e, é claro, fazer aquelas anotações que a gente sempre pede através do formulário da disciplina, para que a gente possa depois levar suas dúvidas, sugestões, indicações de leitura, questionamentos, né, observações e até mesmo elogios. Né? Estou aceitando também elogios a respeito dessa aula em particular. E ela é bastante importante porque ela começa a trabalhar mais objetivamente, né, a questão de como se elaborar um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa ele é bastante amplo. Né? Ele pode servir para o objetivo principal seu, que é a produção de um projeto experimental ou trabalho de conclusão de curso. Pode servir, por exemplo, como projeto a ser apresentado na pós-graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, e também em programas de iniciação científica, ou seja, qualquer tipo de projeto de pesquisa em que você precise fazer um planejamento da pesquisa. Lembrando que nós estamos tratando aqui nessa aula de projeto de pesquisa e não o trabalho final acabado. Então, o roteiro que você tem aqui é do planejamento da pesquisa. A cada etapa, por exemplo, do projeto experimental, você terá que reformular, né, a escrita, o planejamento da pesquisa, porque ela aos poucos vai se tornando um ponto futuro para um ponto mais presente. Por exemplo, quando você estiver apresentando o seu trabalho de projeto experimental no simpósio de pesquisa do CEPEC, você já estará numa etapa da sua pesquisa que está saindo do mero planejamento e entrando já na execução. Tá ok? Então, essa parte executiva é pós-projeto. No projeto você planeja, na parte executiva você começa então a administrar as etapas do seu projeto, que se iniciam dentro de uma sequência lógica e organizada, dependendo da linha de ação que você vai escolher. Né? Dependendo do seu objeto de estudo, dependendo dos problemas de pesquisa que você quer resolver, o seu projeto e a execução dele vão se encaminhando para um lado ou para o outro, para um tipo de pesquisa ou para outro tipo de pesquisa também. Dentro da estrutura de qualquer projeto de pesquisa que você, com o seu grupo ou sozinho, está elaborando, é muito importante você considerar o seguinte: além de planejar tudo, é preciso caprichar na parte da comunicação. O que eu chamo aqui de parte de comunicação? É a apresentação do projeto e a redação do projeto. A chave está ali. Não adianta você ter uma boa ideia, um bom problema de pesquisa, uma excelente metodologia e você não sabe colocar isso no papel. É por isso que o projeto não pode ser feito apenas no insight, na iluminação, né, de momento, na inspiração que vem. Não, você tem que trabalhar tudo isso dentro de um esquema muito bem organizado, bem estruturado, que inclusive vai te ajudar, né, a trabalhar o projeto, que é a comunicação do projeto. Né? E dentro também da elaboração do projeto de pesquisa, sempre surge, né, no âmbito da formulação do problema de pesquisa, aquela velha questão que é: será que o meu problema de pesquisa, minha pergunta de pesquisa, que daqui a pouco eu vou pincelar aqui na nossa aula, né? Será que a minha pergunta fundamental de pesquisa ela está conectada, está alinhada com a metodologia? Por que eu digo isso?
Muita gente, às vezes, costuma falar, até mesmo em congressos de comunicação, em apresentações de grupos de pesquisa, né? Às vezes chega alguém e fala assim, olha, o método tal é o melhor, o método Y é o melhor, vamos trabalhar sempre com ele. Ou seja, este caminho, né, de pensar primeiro a metodologia para depois pensar no encaminhamento da pesquisa está equivocado. Primeiro você escolhe um problema a ser resolvido, desenha os seus objetivos e depois sim que você vai ter condição de escolher, né, de elencar, de destacar a metodologia adequada, né, aquele método ou caminho que você vai escolher para que seu projeto de pesquisa se torne depois numa pesquisa bem feita, bem elaborada, e você vai ganhar uma nota boa e será elogiado também. Vou mostrar para você agora aqui os elementos da estrutura do projeto de pesquisa. Vou mostrar primeiro, de um modo geral, que você tem sempre um título, o nome dos autores, uma data, e, na verdade, no caso da PUC, você tem uma capa, né, e uma roteirização muito específica. Você deve adequar, daqui a pouco eu mostro como é que é. Um sumário, né, claro. E nesse momento aqui nós estamos tratando de projeto. Essa linha de elementos de estrutura, ela é própria do projeto. Mas a linha de estrutura, de elementos da estrutura, do seu trabalho, quando ele está em fase já de execução e finalização, o roteiro é outro, tá bom? Você tem uma introdução, onde há a exposição da temática, você contextualiza o trabalho, fala um pouco do problema de pesquisa que você escolheu, né, para resolver. E, é claro, você vai explicar para o leitor, para a banca, para quem quer que seja, para que serve o seu trabalho e por que você escolheu aquele objeto de estudo, né? De onde vem o seu objeto de estudo? Qual é a relevância dele? Por que você escolheu estudar esse assunto, né? O problema em si, que tem um foco bastante prático de aplicação, vamos falar um pouquinho aqui, e também vamos gastar uma videoaula inteira só com problematização, de tão importante que ele é. Os objetivos, né? Daqui a pouco eu vou esmiuçar isso aí, objetivos geral e específicos, né? O referencial teórico, a estratégia de desenho da pesquisa, ou seja, o delineamento da pesquisa, o planejamento da sua pesquisa, o cronograma, a bibliografia básica, né, que você vai utilizar, e os anexos, se houverem, né, se for o caso. Então, tudo que aqui está nessa linha de raciocínio de um projeto de pesquisa deve estar no trabalho. Então, talvez o anexo não precise, você não precise dele. Talvez você não tenha necessidade de utilizar os anexos, mas o restante aqui tem que estar no projeto de pesquisa, sim. Tá? Então, essa é a linha de estrutura do projeto de pesquisa. Eu queria só destacar o seguinte, por uma questão de ordem, por uma questão de bom senso, por uma questão de estratégia de pesquisa, eu queria chamar a atenção do seguinte, você sempre vai trabalhar o seu problema depois que você trabalhou aqui o tema e o referencial teórico. Todo trabalho tem um tema, uma linha de raciocínio assim mais ampla, né? Um assunto que você quer estudar. Vamos colocar um tema que está muito em voga hoje, que é o processo de uso de mídias sociais e outros aspectos de comunicação, ou ferramentas, ou resultados, ou consequências, né? É um exemplo aqui do jornalismo. Mais e mais portais de notícias, grandes portais, usam o Facebook como porta de entrada. Então, é como se o passarinho vai voando, então o Facebook é a minhoquinha na porta da gaiola, né? Vai lá, pelo Facebook ele chega no portal, né? Ou às vezes você tem o portal do próprio jornal, ou da própria revista, ou
da emissora, né, de televisão, ela tem lá uma página no Facebook e dali ela canaliza o leitor ou o telespectador ou o rádio ouvinte ou tudo isso junto lá para dentro do sistema de comunicação. Então isso pode ser um objeto de estudo seu, né? E você também, que é da área de publicidade, pode trabalhar tudo isso dentro de um plano de negócios ou de planejamento de mídia ou de, vamos dizer assim, de análise do fenômeno de comunicação. Bom, aí você tem o tema, esse é um tema. Quem sabe tem aí um problema a ser resolvido, uma questão para ser resolvida, uma pergunta, né, que surge. Mas ela vai surgir muito assim no bate-bola entre duas coisas. O que você anda vendo aí na realidade, naquilo que você experimentou, que você viu, que alguém falou, mas dentro de um referencial teórico que você precisa estudar primeiro. Senão, a parte de problematização, né, não querendo fazer aqui jogo de palavras, vai dar problema, né? Ela não vai funcionar muito bem. E mais para frente eu vou exemplificar aqui dentro da própria aula como que isso funciona, tá bom? Então aqui, ó, o referencial teórico e o problema nascem juntos, com a perspectiva do tema. Você tem um tema e o problema vai surgir da leitura e também da observação do fenômeno. Daí sim que você vai conseguir fazer um objetivo, desenhar uma estratégia e, é claro, mais ao final do projeto, você escreve então o sumário e a introdução, tá? Então, dito isso, vou passar aqui para frente e destacar duas modalidades de pesquisa, qualitativa e quantitativa. A primeira que eu vou destacar é a chamada qualitativa, que ela é bem característica mesmo de pesquisas ou planejamentos de pesquisa, vamos dizer assim, exploratórias, pesquisas que estão estudando um assunto, um tema ainda dentro de um aspecto bastante interpretativo, subjetivo. Se você tiver algum dado, você ainda não tem muita coisa na mão, né? Algumas pessoas questionam muito o futuro do jornal, então, por exemplo, o futuro dos jornais em Minas Gerais, por exemplo. Então, às vezes, você não tem ainda números muito claros para explicar isso, mas você está estudando, né, essa questão de convergência de mídias e tudo, né, e quer fazer um estudo mais exploratório. A pesquisa qualitativa, nesse caso, é a mais indicada. Ou então, o seguinte, você tem realmente um problema de pesquisa dentro de um tema para resolver, mas o problema, mesmo com a leitura, ainda não clareou para o seu grupo, para você. Então, você pode usar a pesquisa qualitativa para melhorar, lá no final dela, por exemplo, a problematização, né? E o entendimento inicial do próprio fenômeno que você estuda. Ou seja, são dados, informações de natureza interpretativa, semântica. Você quer fazer uma análise de um discurso, você quer, por exemplo, entrevistar pessoas para explorar um determinado assunto, por exemplo, através de grupos de foco ou grupos focais, né? Então, ali tem muito ainda de subjetividade e de análise interpretativa, semântica, do que as pessoas falam ou fazem, tá? E você tem também a pesquisa quantitativa, que é usada também, né? E repetindo, né? Não existe nada no universo dizendo que essa é melhor do que essa ou que essa aqui é melhor do que a outra. O que manda em tudo isso é o seu objetivo de pesquisa. Agora, a pesquisa quantitativa, você já tem alguma informação sobre aquele fenômeno. Vamos voltar aqui aos próprios jornais mineiros ou processos de publicidade em Minas Gerais. Você já tem dados quantitativos, né, sobre o crescimento ou diminuição de investimentos publicitários em jornais. Você já tem alguma coisa, só que você quer ampliar aquilo ali, né? Você quer ampliar ou então explorar mais dados significativos em cima de um determinado ponto ou aspecto que para seu grupo, para o seu orientador e para você é muito importante. Então, pesquisa quantitativa pode te ajudar. E ela sempre é retratada por números, tabelas, gráficos, né? Grandes quantidades de informações recolhidas de coisas, lugares ou opinião de pessoas.
E quando é a opinião de pessoas, informações relacionadas às pessoas, esse número tende a ser bem grande em relação à pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa reúne, por exemplo, no grupo focal, no máximo 8 pessoas, de 6 a 8 no máximo. Agora, pesquisas quantitativas costumam passar de 300, 400, 1.000 pessoas entrevistadas ou 1.000 pessoas respondendo questionários, né, ou formulários. Então, você entra na pesquisa quantitativa nesse universo, nesse mundo do descritivo, né, ou da pesquisa descritiva, e muitas vezes, se tem aqui uma hipótese, pode encaminhar para uma pesquisa qualitativa, né? Vamos avançar aqui, ainda dentro dessas metodologias, né? Tem a metodologia com ênfase mais qualitativa, que é o caso citado do estudo exploratório, quando você quer identificar um problema melhor, né? Ou então, se você vai trabalhar com hipóteses, formular lá no final do estudo essas hipóteses também. Tem outra modalidade de método qualitativo muito útil, né? É o estudo de caso, que é você estudar, por exemplo, mudanças significativas em assessorias de comunicação diante das mudanças sociais, né? Ou diante das abordagens que os novos usuários de internet fazem e das suas relações com as empresas, né? Muita coisa mudou, as pessoas não telefonam mais, né? Às vezes nem vão à empresa, mas querem ter um relacionamento com a empresa. Então, é um típico caso de assessoria de comunicação ou assessoria de RP, né? Que é bastante interessante, que pode usar tanto o método qualitativo e muitas vezes o quantitativo ou os dois. Os estudos etnográficos, né, que vai focar no comportamento de grupos, hábitos, né, tendências de grupos, geralmente é um estudo longitudinal. Também é um estudo que pode ser feito do ponto de vista quantitativo, mas geralmente ele é qualitativo, porque a ideia é, assim, realmente fazer uma exploração daquele assunto, né? E a história oral também é interessante, quando você pega depoimentos orais, aí você vai fazer a clássica análise de conteúdo, né? Você pode pegar depoimentos de pessoas, né? Pode entrevistar pessoas para falar sobre um determinado aspecto, como testemunha da comunicação. Isso é interessante, é bastante interessante. E tem pouco estudo sobre isso, né? Que são depoimentos de pessoas que vivenciaram, por exemplo, a história de uma emissora ou de um pool de emissoras, de um jornal, e você está interessado em estudar aquilo, né? Ou pode ser a história de como que um jornal de sindicato surgiu, conversando com os atores, né? Com as pessoas que criaram o jornal, os leitores, né? E estudos de opinião, desde que eles sejam tenham um foco mais qualitativo mesmo. Os métodos com ênfase qualitativa, perdão, eles geralmente são os chamados surveys, ou levantamentos de campo. Esses levantamentos de campo, perdão, podem trabalhar com dados primários, né? Que você mesmo coletou, que você mesmo trabalhou. Por exemplo, que você fez um questionário para saber a opinião das pessoas a respeito de uma determinada marca de empresa, ou então a respeito de hábitos de consumo de internet ou de televisão a cabo ou da Netflix. Você mesmo está coletando, você arrumou a turma para responder o questionário, que é uma turma escolhida com bastante rigor, né? O grupo, né? Pode ser até mesmo os estudantes da universidade, eles pode servir de cobaia, né? Para treinamento de pesquisa. Esses dados são chamados dados primários, né? São os dados coletados em campo. E tem os dados chamados secundários, que são aqueles que já estão disponíveis. Por exemplo, os números do IBOP já prontos, os números do IBGE já prontos, né? Aqueles dados do projeto do Serasa Experian, que chama Mosaic, que vocês já conhecem. Então, alguém já coletou os dados, alguém já trabalhou aqueles dados, e você, então, vai aproveitar para poder trabalhar com os dados também. Bom, dentro daquelas etapas que nós vimos, dos elementos da estrutura de um projeto de pesquisa,
você tem aquilo que é feito mais ao final do projeto, você está terminando o projeto, aí você vai para a introdução. Nessa introdução, que geralmente é rápida, se for um projeto, é o quê? 2, 3 páginas no máximo, você vai contextualizar o trabalho. Vai trabalhar com a organização do trabalho e vai explicar para o leitor a relevância e justificativa do trabalho. Então, exemplificando, você terminou de fazer todo o projeto de pesquisa e vai então fazer o sumário e a introdução. Na introdução, você vai explicar para o leitor, olha, esse trabalho tem como objetivo, né, principal entender as relações entre os novos usuários de mídia e as empresas e como isso pode afetar planos de negócios e planos de comunicação, né? Aí você explica assim que pretende ao longo da pesquisa trabalhar tal aspecto, né? E também fazer uma defesa desse projeto, que é dizer assim, olha, ele é muito importante do ponto de vista teórico e prático, né? E é preciso conhecer mais esse fenômeno. Nós temos poucos trabalhos sobre isso, principalmente aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, você caminha para justificar e explicar a sua pesquisa aqui dentro da introdução. Olha, eu vou falar aqui de problematização, assim, muito rapidamente. Por quê? Porque nós precisamos, né, depois aprofundar esse assunto em uma outra videoaula, né? Mas, de modo assim bem superficial, digamos então que o problema ou problematização de pesquisa é aquela pergunta ou um conjunto de perguntas que vão orientar o projeto, né? Essas perguntas vêm de onde? Bom, de repente você está lendo um livro, um artigo, né? Está lendo alguma coisa no próprio jornal, e você então tem uma ideia bacana que surgiu ali e tal. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que um grupo Paraná produziu, chamado Hopper, que presta consultorias às universidades, faculdades, né, sobre o perfil do aluno 3.0. Aquilo me chamou muita atenção. E eu acho que aquilo aí, do ponto de vista educacional, pode ajudar muito a puxar o fio da meada de como podemos repensar o processo de ensino e aprendizagem dentro de sala, né? Justamente porque o perfil de nosso aluno, de nosso estudante, de você que está aí me ouvindo, mudou muito ao longo do tempo, né? Então o seu perfil mudou. Tem a experiência sua como pesquisador, no caso de vocês estão começando, né? Mas você pode perguntar, né, para outros pesquisadores que têm vivência, né, vivência de pesquisa, o que eles acham daquilo que você está estudando, né? Às vezes você está engajado num grupo de pesquisa, seria muito bom se você pudesse fazer. Você está lendo, né, outros trabalhos de pesquisa e vendo a dificuldade ou as coisas interessantes que aquele grupo conseguiu, e também através de estudos exploratórios primários. Tudo isso nós vamos aprofundar em outra aula, conforme eu já expliquei aqui para vocês, né? Bom, dentro desses componentes do projeto em que tem um problema, eu vou dar uma palhinha para você através desses exemplos aqui, né? Olha só, até acho interessante, se vocês quiserem copiar, eu não vou cobrar royalty nem nada, né? Nem taxa de serviço aqui. Olha só, de que maneira o uso de redes sociais interferem ou, né, afetam. Tem que cuidar bem aí do verbo, porque dependendo do verbo que você for utilizar, tem a ver com o método lá na frente e com os objetivos também. Ou como que as redes sociais interferem no comportamento de consumo de adolescentes de periferia, né? E o interessante é que a conexão que o problema de pesquisa tem com a parte teórica, eu já vou mostrar aqui, já para você. Olha só. Primeiro, você tem que definir a possibilidade de redes sociais interferirem no comportamento de alguém, né? Então você tem que ler alguma coisa sobre isso, como é que elas funcionam, como é que elas agem no âmbito midiático, no âmbito da recepção. Olha aqui outro tema que você tem que dominar um pouco para poder se explicar aqui, ó. O que é comportamento de consumo? O que é isso, né?
De onde você tirou essa ideia, né? O que são adolescentes de periferia? Quem são eles? Né? Ah, não, eu conheço, é o pessoal, minha galera, eu conheço ali e tal, já fui lá e tal. Não, isso é uma coisa muito boa. A outra é ter estudos, sejam eles descritivos, né, ou etnográficos desses adolescentes, mas é bom ler sobre, porque comportamento de consumo de adolescente de periferia é bem diferente do comportamento de consumo de outros tipos de adolescentes, provavelmente, penso eu. Né? Olha aqui outra pergunta também, que ela está casada com essa questão da leitura e tudo, né? Ó, como a imagem de personalidades famosas com histórico de rebeldia, né, favorecem determinadas marcas esportivas. Vou lá eu saber, né? Mas eu tive essa ideia aqui, achei interessante e acho até que faz sentido, porque você tem pessoas aí ao longo da história que tinham um perfil de rebeldia, seja pelos papéis que interpretavam no cinema, seja, por exemplo, por, né, a vida normal da pessoa, que a pessoa é rebelde. Vamos supor, um cantor de rap, o cara já é rebelde mesmo, né? O cara infringe a lei muitas vezes, não é isso? Então o sujeito tem uma história complicada, às vezes até briga com alguém e tal. Então isso aí pode prejudicar, pode favorecer, pode ajudar, pode não ajudar. É o caso de marcas esportivas e tal, né? Então um exemplo até meio esquisito aí de um cantor de, não sei se é Vitor e Léo, né? Aquela dupla, parece que houve alguma desavença dele com a esposa, e isso foi parar na polícia e tal, e o pessoal do The Voice já tirou o Vitor lá da apresentação. Quer dizer, o pessoal do The Voice está falando assim, olha, essa história de rebeldia do fulano, ou isso que aconteceu, sabe-se lá o que houve, não está nos ajudando. E assim vai, né? Ó, o James Dean aqui, ele era um ator lá dos anos 50, então ele tinha um jeitão bastante rebelde, o jeito de pentear, ele caracterizou ou criou caricatura da chamada juventude transviada, rebelde, né? Só que esse perfil rebelde, né, perfil do James Dean, também favoreceu, né, o avanço de marcas, seja elas esportivas ou não, como por exemplo os do jeans, jaquetas, um tipo de cabelo, né, cigarro e tal. Então tem um monte de coisa aí relacionada com isso, vocês podem explorar à vontade. Não vou cobrar nada aqui se algum problema desse for usado. Pode usar, isso aí nem está registrado nem nada, tá bom? É claro que você e seu grupo devem ter problemas muito melhores do que esse para colocar numa pesquisa aí, acredito eu. Muito bem, então olha só, relembrando, você tem um tema que você escolheu, né? Você pensou, ficou feliz com ele, achou legal, você achou um grupo bacana que vai te apoiar, um grupo de pesquisa, né? O pessoal está afiado com você ou vocês estão concordando, né? Aí vocês partem para prospectar o tema, o objeto de estudo, vão ler um pouco, vão conversar com as pessoas, vão discutir aquilo ali com os professores, com os colegas, com os profissionais de mercado. Aí você começa então a clarear o problema de pesquisa ou problemas. Se você conseguir chegar na pergunta de pesquisa e no problema, o objetivo geral vai ser fácil de você escrever. O difícil é escrever o objetivo geral sem ter uma problematização adequada, tá? O objetivo geral tem que ficar dentro do corpo do projeto, né? E é a previsão, ou é o resultado, né, que você deseja alcançar quando se tiver com a pesquisa pronta, tá? E os objetivos específicos são derivados do geral. É como se você pegasse o objetivo geral e desmontasse em partes ou camadas que você pretende resolver passo a passo. Inclusive, eu já passei para você uma lista de verbos adequados a serem usados aqui nos objetivos, dependendo da linha de raciocínio ou de abordagem que você quiser utilizar, né? Por exemplo, descrever, analisar, né? Compreender, investigar, né? Estudar e por aí vai. Geralmente eles são descritivos, né? Ou descritos, começando com o verbo no tempo infinitivo, né? Determinar, tal, né? Identificar. Tem vários exemplos disso. Tudo isso tem que ser estudado também para que a pesquisa
realmente funcione melhor. Opa, agora vamos falar de referencial teórico. Você tem aqui os chamados periódicos que podem ser usados. Eu vou mostrar daqui a pouco para você um caminhozinho das pedras para você chegar lá, usando os recursos que a PUC Minas te oferece, né? Você tem aqui livros, né, que estão disponíveis por aí, que você está lendo, e você tem também a ajuda dos especialistas, né? Especialistas no assunto, é o pessoal do mercado, é o seu professor, pessoas que entendem bem daquele assunto. Essa turma toda pode te ajudar muito aí, ou essas instâncias todas, no estudo aí do referencial teórico. Então aqui agora eu vou mostrar para você dois exemplos aqui interessantes, um chamado Periódicos da CAPES, que ele inclusive está disponível para você dentro do site da PUC, né, que você pode estudar. E se você tiver num computador dentro da universidade, facilita mais ainda o acesso por exemplo, aquele assunto qualquer. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Eu estou no portal de periódicos da CAPES. A CAPES é uma agência governamental, federal, de fomento à pesquisa, né? Inclusive ela trabalha com esses periódicos, dá nota para os periódicos, que são essas revistas virtuais ou físicas, onde se publicam artigos. Então, esse instrumento de nota de periódicos se chama Qualis, né? Mas vamos colocar aqui um assunto, por exemplo, audiência, que eu gosto muito, né? Estudar a audiência. Opa, aí não, né? Eu acho que não está reconhecendo, é acento. Vamos lá, enviar. Vamos ver se do meu computador de casa eu consigo acessar. Então, ó, consegui, tá vendo? Deixa eu ver um caso aqui, então, High Time, seriados cubanos, né? Vamos ver que artigo é esse. Parece que é da área de medicina, nefrologia. Que esquisito, né? Tem muitos artigos aqui que são na área de medicina. Então você, de toda forma, vamos pegar esse aqui, né? Exposição de adolescentes da escola secundária da Argentina ao médico, envolvendo cenas de cigarros nos filmes, né? Um estudo aqui baseado na população, tá? Então, aqui você tem um resumo do artigo, que isso aqui é bem bacana, né? Que aqui está, os métodos que foram usados, e você, então, caso queira, você pode puxar aqui o artigo e baixar, tá? No caso aqui está em inglês e eu acabei procurando aqui numa base de medicina, né? Mas você tem outras bases aqui também que você pode usar, tá? Então, o portal da CAPES, ele vamos botar todo o database aqui, vamos colocar a audiência para ver o que acontece. Então, vamos usar outros bancos de dados também que não sejam... aqui melhorou, tá vendo? Tem literatura, livros e tudo mais. Então, esse portal da CAPES, caso você estude, né, por exemplo, dentro da própria PUC, você pode acessar através dos computadores os periódicos. Também existem revistas físicas, né, que são periódicos científicos dentro da própria biblioteca, não só da PUC, mas de outras universidades que você pode eventualmente estudar e pesquisar. Tem uma dica aqui boa também de onde é que você vai conseguir fonte de referencial teórico para a sua pesquisa. Aqui no portal do Intercom, que é o Congresso Internacional de Comunicação. Eles estão sempre mudando aqui, já mudaram, mas é aqui no Porticom que você vai achar as publicações, também na base de banco de dados e tudo mais. Aqui está explicando como é que funciona. Vamos ver aqui, revista Intercom, né? Vamos na revista Intercom. Suponhamos que você queira pesquisar 2016. Então, aqui, ó. Você tem um volume à disposição, os artigos. Dá trabalho? Dá. Mas você aqui pode ler os artigos todos, né?
Vamos ver aqui o cardápio, como é que está? O retrato da mídia pública, da pesquisa em mídia pública do Brasil. Tá. Olha aqui, ó. O discurso de veículos jornalísticos e a repercussão da audiência no Twitter sobre os protestos de 2015, né, no Brasil. Raquel Recuero, essa professora é bem conhecida. Tem isso também, ó. Às vezes o professor, o pesquisador, o articulista é conhecido, aí melhora, tá? Então, clicou aqui, o pessoal está estudando o Twitter, e você tem aqui o texto completo em português. Vamos baixar por aqui. Ele vai aparecer na sua tela, se você interessar. Aqui, ó. Raquel Recuero, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá vendo? Aqui tem um resumo. Você dá uma olhada, se interessar, baixa o arquivo. Isso aqui é uma maravilha, essa ferramenta. Porque através aqui do resumo, você tem uma ideia, né, aproximada do que é que eles estão enfatizando no artigo e se vai te ajudar ou não. Aí você pode pensar, não, já dá muito trabalho. Não, claro que dá. Mas é assim que funciona, amigo, não tem jeito. Se você quer trabalhar com pesquisa, é bom ir por esse caminho da referencial teórico, bem feito, bem organizado, porque senão você passa muito aperto dentro da sua pesquisa e você não há necessidade disso aí acontecer, né? Então tá, vamos aqui. Olha só, então você pode usar lá os periódicos da CAPES, pode usar livros, você pode acessar a Intercom e pode também conversar com os professores a respeito de tal. Mas antes eu queria também mostrar aqui para você um negócio interessante que está dentro do próprio portal da PUC Minas e que seria bom falar aqui agora para te ajudar no projeto de pesquisa. Então você abriu aqui a página do portal da PUC Minas, rola aqui um pouquinho para baixo, você vai encontrar aqui, tá vendo? Debaixo desse desenho, a biblioteca. Clicou, clica de novo, você cai aqui numa explicação sobre o que é a biblioteca. Aí acessa o site da biblioteca. E aqui do lado esquerdo, presta atenção, isso aqui é importante. Você tem aqui a norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui está o segredo de você normalizar ou colocar o seu trabalho dentro da norma acadêmica, passo a passo, tá? Em todos os aspectos. Vamos abrir aqui, ele vai abrir um PDF, tá? É um arquivozinho pesado, mas ele vale a pena. E nesse arquivo aqui em PDF, você tem passo a passo tudo que é importante para você colocar no seu projeto ou na sua monografia, tá? Aqui está o sumário do que tem nesse documento. Agora o que me interessa mostrar aqui para você, está logo aqui no início, que é vou te dar tonteira um pouco aí. Aqui, tá, ó. A estrutura, né, do trabalho. Inclusive aqui, ó, até a configuração da página está aqui. Mas deixa eu localizar. Tal. Onde é que está? Aqui. Estava fugindo de mim, tá vendo? Aqui, ó, estrutura, página 35. Estrutura do projeto de pesquisa. Tá? Começa daqui, gente. É meio esquisito, parece que começa de lá, mas começa daqui de baixo. Ó. Capa, folha de rosto, tal, né? Introdução, tema, problema. Se tiver hipótese, põe. Se não tiver, não põe. Objetivo, específico, justificativa. Algumas pessoas gostam de colocar justificativa aqui dentro, outras gostam de colocar lá fora. Referencial teórico, a metodologia, né, que você vai usar. Recursos, se tiver orçamento. Cronograma e por aí vai. Tá? Então, esse documento você pode pôr debaixo do braço. Você vai usar daqui para frente, né? Já devia estar usando, inclusive, né? Que todos os trabalhos que você faz aí para atender as disciplinas do seu curso deveriam seguir as normas da ABNT, né? Mas tem muita gente que não gosta de usar ou está deixando para depois. É bom baixar esse arquivo aqui,
porque ele é bem ilustrativo de todas as situações que você vai enfrentar, tá vendo? Qual fonte que você usa, o espaçamento, a cor, o espaço entre as linhas, etc, etc, etc. Né? Citação, né? Como é que você faz a bibliografia? Aqui já é a estrutura do trabalho, ela é mais complicadinho um pouquinho, tá vendo? Bom, saindo daqui, isso tudo nós vamos ter a oportunidade de trabalhar depois, de ver, né? Nós vamos aqui para o próximo slide nosso, vai falar sobre a estratégia e o desenho da pesquisa, que é a metodologia que deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Porque fala assim, como é que eu vou planejar essa metodologia? Eu não sei nada, eu não entendo nada, né? Mas calma que alguma coisa você, né, vai aprender esse semestre. Se você se esforçar, pode aprender até mais coisas ainda a respeito da metodologia ou dos métodos e técnicas de pesquisa social, que são variados, tanto na área quantitativa quanto na área qualitativa, tá? Eu prometo que nós vamos trabalhar isso ao longo do semestre, inclusive isso aí é objeto de uma videoaula inteirinha sobre isso. Mas a metodologia é o caminho das pedras que você vai usar, é a solução técnica que você vai usar para atender aos objetivos do seu trabalho. Vamos falar sobre isso depois. Falei um pouquinho sobre isso aqui na nossa aula, quando eu destaquei a questão quantitativa qualitativa, né? Mas tem umas miudezas ali, uns detalhezinhos que são importantes da gente estudar depois. Se você quiser estudar mais sobre isso, eu posso te indicar depois em sala de aula outras fontes, né, interessantes, mas já adianto. Além do livro do Antônio Carlos Gil, que é um livro muito simples, para falar a verdade, a respeito desse tema aqui, da metodologia, qualquer grande livro aí, livro bacana de pesquisa social, ou melhor ainda, vou dar uma dica boa aqui, pesquisa de marketing pode te ajudar a alinhavar a metodologia, tá? É só olhar com calma, eu tenho esses livros que eu vou mostrar para vocês em sala de aula, aí vocês podem depois escolher, né, qual a fonte de bibliografia que você vai utilizar. Tá? Olha aqui, isso aqui é o cronograma. Tá? Aí, o cronograma está muito ligado às etapas da pesquisa que você pretende fazer como projeto e como pesquisa em execução. Tá? Isso aqui é ótimo, porque você coloca aqui nesse lado, né, você coloca as etapas. E aqui você coloca o mês do ano, né, que você pretende desenvolver cada parte disso aqui. Se o grupo está harmonizado com esse projeto e o orientador também, a coisa vai indo, né, dentro do planejado. Costuma, inclusive, em se tratando de projeto experimental, se você trabalhar muito bem isso aqui, você pode até encurtar o tempo de finalização, né, da pesquisa e trabalhar mais com calma o relatório final ou a redação final, tá? Fica aí a dica para você. Então, isso aí é o cronograma. Agora vamos ver aqui a bibliografia e aí surge uma questão muito importante a respeito do que é bibliografia, do que é referência, tá? Normalmente no trabalho, no projeto, você tem referências, que é o material de consulta que você usou, é o livro, é o artigo, pode ser um site da internet, pode ser um vídeo que você assistiu, pode ser um vídeo que você vai usar, um podcast, né? Uma matéria de jornal. A bibliografia contempla muita coisa, ou a referência bibliográfica contempla coisas de texto e coisas audiovisuais também, podem servir de referência, né? Depende do objeto de estudo do seu trabalho. Agora, mais na frente, na hora que você terminar a monografia, o seu projeto de pesquisa for executado, você pode chegar à conclusão que você usou mais fontes, que você leu um monte de fontes, consultou um monte de fontes e usou apenas parte dessa consulta que você fez nas suas referências. Se você quiser mostrar para a banca, né, para o orientador ou para o leitor, que você consultou e leu mais do que se expressa nas referências, você pode colocar depois a bibliografia. Então, na bibliografia vai tudo que você consultou. Agora, as referências são aquelas fontes de consulta
utilizadas efetivamente no corpo do trabalho. Tá? Olha só, os anexos são a parte importante também do seu trabalho, que você vai colocar numa sessão estratégica lá no final, a apresentação desses documentos. Às vezes você, por exemplo, fez pesquisa em cima de um jornal que está disponível em PDF na internet ou em algum lugar. Aí você quer anexar determinadas páginas que você usou para fazer uma análise de conteúdo, coisa assim. Então tá aqui o jornal, a coisa é muito grande, então você imprime menor, coloca como anexo. E atenção, hein? Esse anexo também, ele pode ser em mídia digital, tá? Aí há várias possibilidades. Você pode puxar um link do YouTube, você pode puxar um link de vídeo, de áudio, né? Desde que o professor ou quem for avaliar consiga acessar, tá? Se for uma coisa que o seu grupo produziu e você quer anexar, por exemplo, no final do nosso trabalho nós fizemos um vídeo publicitário ou fizemos um programa inteiro de telejornal como piloto. Está aqui o produto, ou ele está no YouTube, né? Você pode entregar também esse anexo de forma digital, tá? Aí você usa a imaginação ou usa os recursos que tiverem à sua disposição. Então aqui, ó, vou passar tudo de novo rapidinho, como é que é a estrutura do projeto de pesquisa antes da gente terminar. Começa com a estrutura do tema, que vai virar um título, com o nome dos autores, sumário, introdução, né? Problema de pesquisa, os objetivos, o referencial teórico, tem que ter um planejamento da pesquisa, que é a estratégia da pesquisa, cronograma, né? Bibliografia ou referência, né? E os anexos ali ao final, tá? Bom, gente, então por enquanto é só. Preste atenção nas dicas de leitura que eu estou passando para você em sala de aula, tá? Essas leituras não são apenas para satisfazer a curiosidade, elas são efetivas para que você entenda tudo isso que nós estamos discutindo, não só aqui nessa aula virtual, mas também dentro de sala de aula. Não deixe de ler as referências que nós passamos para vocês de leitura. Agora nós estamos lendo o livro do Antônio Gil, e não deixe de ler, tá? De fazer também as anotações. E eu conto com você, né, com essa mesma motivação, com esse mesmo espírito de renovação do ensino, na nossa próxima videoaula. Um grande abraço para você, tudo de bom. Tchau!